Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Os senadores aprovaram um projeto de lei de relatoria do senador Cajuru que permite a beneficiários do INSS comprovar a vida com envio de atestado médico pelos meios eletrônicos ou pelo correio. O PL 385 de 2021 agora segue para a Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, e inicialmente por essa oportunidade, mais uma vez em sua gestão, já que anteriormente era raro Cajuru ser relator de qualquer projeto. Na sua gestão, isto modificou. É um orgulho também relatar este projeto, que é de autoria do amigo e competente Jorginho Melo, e nós dois temos uma coincidência em relação ao pensamento de bancos. Então, tanto a minha assessoria como a assessoria dele, as duas sabem o que passamos para fazer este relatório com tantos desejos contrários de banqueiros. O projeto de lei número 385 de 2021, do senador Jorginho Melo, que altera o parágrafo 8º do artigo 69 da lei número 8.212 de 24 de junho de 1991, ela vem para dispor sobre medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da Previdência Social e da outras providências. Para tanto, a proposta prevê que aqueles que recebem benefícios poderão realizar anualmente a comprovação de vida alternativamente. Exemplos: A. Mediante simples remessa por meios eletrônicos ou pelos correios de atestado médico para endereços disponibilizados pelo INSS, que ateste essa condição com os dados de identificação do beneficiário e do profissional que identificou o interessado. B. Não havendo médico na localidade, mediante entrega de formulário padrão emitido pelo INSS, subscrito por duas testemunhas, preenchido pelo interessado e entregue em agências lotéricas ou agências dos Correios. C. Nos municípios onde não houver médico para os fins do inciso anterior, outras autoridades poderão dar prova de vida dos cidadãos da localidade, assumindo responsabilidade por seus atos na forma do regulamento. Ao justificar sua iniciativa, o correto autor Jorginho argumenta o seguinte: soa meio estranho que uma atribuição dessa natureza seja entregue aos bancos, mormente, quando eles estão interessados em oferecer produtos a esses aposentados e pensionistas, seus netos e seus acompanhantes. Sem falar, é claro, nos empréstimos consignados que desgastam os benefícios em juros. Com a digitalização, as pessoas de idade mais avançadas estão cada vez mais dependentes dos jovens para efetuar suas operações bancárias. Muitos não guardam senhas, outros estão com as digitais desgastadas. Boa parte nem sabe operar uma máquina de sacar dinheiro. E agora chegaram os QR Codes e outras novidades, tipo Pix, e tudo no celular. Logo, os benefícios previdenciários estarão totalmente nas mãos
de terceiros da família, quando houver alguém confiável nela. Além, é claro, temos que lembrar de estelionatários. Ao projeto foram apresentadas 12 emendas. Análise. Sob o aspecto formal, não vislumbramos qualquer óbice de natureza jurídica ou constitucional à proposta. A disciplina da matéria é de competência legislativa da União, artigo 22 da Constituição Federal, e inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional, artigo 48. A norma proposta não afronta os princípios adotados pela Constituição. Não há, portanto, impedimentos constitucionais formais e nem materiais. Também os requisitos de adequação às regras regimentais foram respeitados. Atualmente, de acordo com a resolução INSS número 141, de 2 de março de 2011, os segurados que recebem benefícios por meio de cartão magnético, conta corrente ou de poupança, devem realizar anualmente a comprovação de vida nas instituições financeiras. A prova de vida deve ser efetuada pelo recebedor do benefício mediante identificação pelo funcionário da instituição financeira ou por sistema biométrico em equipamento de autoatendimento que disponha dessa tecnologia. Além disso, a prova de vida pode ser realizada pelo representante legal ou pelo procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS. Como ressalta de forma irretocável o autor Jorginho Melo da proposta, a prova de vida é um drama para a maioria dos idosos, beneficiários da Previdência Social, principalmente neste momento da pandemia. Eu falava do drama para a maioria dos idosos beneficiários da Previdência Social, principalmente neste momento de pandemia. Os idosos e também os que se encontram doentes ou pessoas com deficiência, em especial, caso precisem comprovar sua existência, são submetidos, não raras vezes, a longas filas, aglomerações, gente sem máscara, pedintes e golpistas em agências financeiras, além de riscos, naturalmente, de se contrair o coronavírus. Por isso, quanto ao mérito da proposta, não há reparos a fazer, pois medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da Previdência Social vêm em boa hora e são positivas não só para o INSS manter atualizado o seu cadastro de beneficiários, como também para facilitar a vida dos segurados. Nesse contexto, então, nada mais justo que se busquem alternativas que propiciem um tratamento mais humanizado aos segurados da Previdência Social, não tendo eles que se submeterem, muitas vezes, a situações humilhantes e prejudiciais à sua saúde e integridade física por ocasião da prova de vida. Ao projeto, como vimos, aqui foram apresentadas 12 emendas que muito contribuíram para o seu aperfeiçoamento, que agora passamos a descrever e analisar. A emenda número 1 do senador Paulo Paim e as de números 2 e 3 da senadora Rose de Freitas e do senador veneziano Vital do Rego, respectivamente, visam incluir no parágrafo 15 do artigo 69 que se pretende implementar dispositivos que permitam a comprovação de vida para que ela seja feita alternativamente por meio de a declaração firmada por médico
que atestará em formulário próprio estabelecido pelo INSS ou pelo órgão específico do regime próprio de previdência social, quando for o caso que o beneficiário se encontrar impossibilitado de comparecer pessoalmente em local designado para a comprovação de vida. B. Por meio de registros papiloscópicos ou registros magnéticos ou digitais em áudio ou audiovisuais produzidos nos 30 dias antecedentes que permitam a confirmação da identidade do declarante e a data em que foram registrados, não tem como discutirmos com os colegas. A emenda número 7 do senador Jaime Campos, além de prever a comprovação de vida mediante simples remessa por meios eletrônicos para endereços disponibilizados pelo INSS, estabelece que ela possa ser feita por biometria facial em dispositivo digital mantido pelo governo federal na forma do regulamento. As sugestões devem ser incorporadas ao projeto, pois são medidas que evitam aglomerações dos segurados e beneficiários do regime geral de previdência social, em especial nesses tempos de pandemia do coronavírus. O procedimento vai facilitar a vida de cerca de 36 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de programas assistenciais. Obviamente, minha aprovação. A emenda número 5 do senador Luiz do Carmo e a de número 10 da senadora Mara Gabrilli propõem alterações do parágrafo 17 para determinar que os municípios onde não houver médico, agentes comunitários de saúde ou integrantes do programa Saúde da Família poderão dar prova de vida dos cidadãos da localidade, assumindo responsabilidade por seus atos. Também nesse sentido, a emenda número 4 do senador Lazier Martins para os agentes comunitários de saúde possam ser utilizados pelas prefeituras para fazer as visitas em loco e atestar a prova de vida das pessoas que não podem se locomover com a devida responsabilização. A proposta favorece ainda mais os segurados com limitações físicas sérias ou que vivem fora dos centros urbanos, mas que são visitados regularmente pelos agentes comunitários de saúde. Obviamente, minha aprovação. A emenda número 6 do senador Fabiano Contarato, ao acrescentar novo inciso ao parágrafo 8º do artigo 69, estabelece que a prova de vida será dispensada quando, após a aposentadoria, o beneficiário continuar desenvolvendo suas atividades laborais sob o regime da consolidação das leis de trabalho, CLT. Com efeito, o aposentado que permanece trabalhando pelo regime da CLT é contribuinte obrigatório da Previdência Social, não havendo, portanto, necessidade alguma de que ele faça prova de vida. Minha aprovação total também. A emenda número 8 do senador Rogério Carvalho, ao modificar o parágrafo 16 do artigo 69, estabelece que, não havendo médico na localidade, a comprovação de vida pode ser realizada mediante entregue de formulário padrão ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, subscrito por 2 testemunhas, vedada a subscrição por cônjuge e também por companheiro ou parente em linha reta ou colateral. Por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau, preenchido pelos interessados e entregue em agências lotéricas ou agências de correios,
ao alterar o parágrafo 17, prevê que nos municípios nos quais não houver médicos para os fins do parágrafo 16, outras autoridades definidas em regulamento poderão dar prova de vida dos cidadãos da localidade, assumindo responsabilidade por seus atos. Ao vedar que parentes atuem como testemunhas com a medida, coíbe-se efetivamente fraudes, trazendo-se segurança ao beneficiário da Previdência Social. Nessas duas situações mencionadas, os parentes são diretamente interessados na manutenção do benefício do segurado, de forma que sua isenção pode ser questionada. Também minha total aprovação. A emenda número 9 do senador Isalci Lucas, ao alterar o parágrafo 16, propõe que a expressão, entre aspas, não havendo médico na localidade, fecha aspas, seja substituída por, aspas, não havendo médico disponível na localidade, fecha aspas, sob a alegação de que mais adequada seria a referência à disponibilidade de profissionais da saúde, já que é possível que existam médicos em uma determinada localidade, mas estes podem estar ou inacessíveis ou temporariamente indisponíveis. Sugere-se ainda nova redação para o parágrafo 17, a fim de deixar clara a responsabilidade dos declarantes perante a lei, determinação já constante no texto original. A emenda, não há dúvida, que aperfeiçoa sobremaneira o projeto e tem a minha aprovação. A emenda número 11 da senadora Mara Gabrilli acrescenta o parágrafo 18 para determinar que o disposto nos parágrafos 15 e 16 aplica-se à prova de vida àqueles que recebem benefícios assistenciais pagos pela Previdência Social. Assim, esses beneficiários também poderiam ter sua prova de vida atestada nas mesmas condições estabelecidas pelo projeto. Sem dúvida alguma, não há razão lógica para excluir os benefícios assistenciais da facilitação de prova de vida proporcionada pelo presente projeto de lei. Tratam-se de prestações que beneficiam a camada mais necessitada da população brasileira, devendo por isso ser e terem facilitados os seus pagamentos a quem deles precisa. Mais uma vez, minha aprovação total. Por fim, a emenda número 12 da senadora Mara Gabrilli visa facilitar a realização da prova de vida da população indígena beneficiada pelo regime geral de previdência social, permitindo nas localidades em que não houver médicos que os agentes envolvidos na política de atenção à saúde dos povos indígenas, incluindo os agentes indígenas de saúde, possam dar prova de vida. Com isso, garante-se que os benefícios previdenciários dos indígenas não sejam cortados por falta de mecanismos hábeis à realização da citada prova. Obviamente, minha aprovação. Finalmente, com outras alterações à Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991, procedemos à atualização e aperfeiçoamento dos parâmetros atuais referentes à lavratura de procuração e emissão de sua primeira via para fins exclusivos de recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais administrados pelo INSS, tornando-a isenta do pagamento das custas e dos emolumentos. Há aspectos do programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios administrados pelo INSS, a fim de apurar irregularidades
ou erros materiais ao recadastramento de todos aqueles que recebem benefícios da Previdência Social por meio de procuração, cujo documento deverá ser revalidado anualmente. Por quem? Pelos órgãos de atendimento locais do INSS, e não mais a cada semestre, como é hoje. E a hipótese de pagamento indevido de benefício à pessoa não autorizada ou após o óbito do titular do benefício, responsabilizando a instituição financeira pela devolução dos valores ao INSS, quando do descumprimento das obrigações a ela imposta por lei ou força contratual. Concluo. Com a alteração da Lei número 8.213, de 24 de junho de 1991, determina-se que as ligações telefônicas visando a solicitação dos serviços a que se refere o parágrafo 1º do artigo 124-A, que trata da obrigação do INSS facilitar o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementação de procedimentos automatizados de atendimento, de prestação de serviço, por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos, poderão ser gratuitas a partir de telefone fixo ou móvel, sendo consideradas de utilidade pública. Finalizo, o presidente Rodrigo Pacheco, com o voto, pois, pelo exposto, nosso voto é 100% pela aprovação do eficiente senador Jorginho Melo, a quem ressalto aqui de coração o orgulho de ter sido o relator e, evidentemente, a minha concordância inquestionável das emendas desde a número 1 até a número 12. Grato, presidente Rodrigo Pacheco, grato, senador Jorginho Melo, senhoras e senhores senadores, espero o entendimento de todos e todas. Com Deus. Obrigado, senador Jorge Cajuru. O parecer é favorável ao projeto e às emendas números 1 a 12, na forma da emenda número 13, que apresenta. Completada a instrução da matéria, passa-se a sua discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. Não foram apresentados destaques. A presidência submeterá a matéria diretamente à votação simbólica. Em votação, a emenda número 13, substitutivo, nos termos do parecer, em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. As adequações de técnica legislativa serão apostas aos autógrafos da matéria, dispensada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Cumprimento o senador Jorginho Melo e o senador Jorge Cajuru pelo parecer ora aprovado. É bem rápido, presidente Rodrigo Pacheco, mas como eu nunca esqueci, hoje foi a primeira vez, presidente, o senhor é testemunha, quando eu faço um relatório, no final eu faço questão de colocar o que é verdade. Ou seja, nenhum relatório neste Senado Federal é bem feito, né? Embora haja a competência insofismável dos senadores, de quem? Da Procuradoria, da Consultoria da Casa, né? Da excepcional, invejável competência da Consultoria do Senado. Então, aqui eu registro o nome do Antônio Ostrovsky e a assessoria do senador Jorginho Melo, muito competente, e a minha eficiente de sempre assessora Carol. Obrigado, presidente. Os senadores aprovaram, com alterações, o texto da proposta de inclusão imediata de famílias de baixa renda na tarifa social de energia. O PL 1106 de 2020 retorna à Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também, com alterações, o projeto de lei que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água, a ser celebrada em março.
O PLC 40 de 2017 volta à Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram ainda o acordo sobre serviços aéreos entre Brasil e Bahrein. O PDL 697 de 2019 vai à promulgação. Foi adiada a votação do PL 741 de 2021, projeto de lei que insere no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. E, além disso, cria o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Por fim, os senadores aprovaram a realização de sessão de debates temáticos, em data ainda a ser confirmada, sobre possíveis ajustes na legislação eleitoral. E o senador Cajuru usou seu espaço para pronunciamento para comentar as denúncias contra o governo na compra de vacinas e pedir para que se coloque os pingos nos is. Eu fiquei muito feliz como senador comandado por mineiro Rodrigo Pacheco. Eu vi na CNN a sua entrevista. E aqui, rapidamente, entre aspas, cumprimento esta declaração coerente, independente, oportuna e não oportunisticamente, como se falava antes no Senado, que diz o seguinte: a prorrogação de uma CPI não é uma vontade pessoal do presidente de uma casa legislativa. A mesma Constituição que garante a existência de uma CPI assegura a sua prorrogação. Daí o senhor autorizou a prorrogação da CPI do Covid e ninguém mais do que eu tinha que fazer esse reconhecimento público para que o Brasil saiba dessa sua decisão. Parabéns, presidente. Bom, eu vou falar de coração aqui. Não vou ler nada. No mês de julho de 2019, recesso aqui no Senado, primeiro semestre do meu mandato, eu recebi um calhamaço, assim, de documentação com provas cabais de escândalo em Detran, Denatran, que envolvia desde governador a diretores dessas empresas estatais e uma documentação farta sobre alguém que estava para ser escolhido ministro da cidade do governo Bolsonaro. O que eu fiz com essa documentação toda? Passei para a imprensa, em primeiro lugar para o jornal O Globo, Lauro Jardim, ele deve se lembrar disso, e após passar à imprensa, foi a única vez da minha presença, podem lá registrar, no Palácio do Planalto. Lá fui entregar ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E por que eu sempre falava que confiava na palavra dele, de que ele não roubaria e não deixaria roubar? Porque ele deu o exemplo para mim, ao receber aquela documentação minha, ele imediatamente a entregou ao ministro Sérgio Moro, que tomou providências, ao ministro Tarcísio de Freitas e ao diretor da Polícia Federal, que foi inclusive lá no Palácio, na audiência comigo, Fábio Galvão. E ele cumpriu o que ele prometeu para mim naquele dia. Portanto, eu tinha que fazer esse registro obrigatoriamente, gostando ou não o meu partido na época. Graças a Deus, esse partido. Bom, diante disso, eu sempre, em qualquer entrevista, como dia 15 de março passado, na Jovem Pan, ao programa Direto ao Ponto, eu voltei a falar desse assunto. Né? Que eu tinha uma prova de que o presidente, diante de uma documentação recebida por mim, ele tomou providências. Agora, eu lamento, presidente Bolsonaro, o que está acontecendo. Esse assunto ficou para o passado, porque o senhor está há 5 dias em silêncio profundo. Não desmente o deputado Luiz Miranda, não dá nenhuma resposta. 15 segundos.
os senadores todo dia, mas o senhor não fala do assunto e fica uma situação difícil, delicada. Qual é o motivo? O senhor tem medo de ter sido gravado por ele, como me parece que ele lhe gravou? O senhor está com medo de quê? Por que não responder a esse deputado denúncias gravíssimas que ele fez? Foram palavras ao vento? Desminta-as, presidente. É isso que eu queria falar para mostrar os dois lados em 2 anos e meio de meu mandato. Esse primeiro e este último, que é realmente decepcionante o silêncio do presidente da República. Obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, e mais uma vez, parabéns pela sua decisão de prorrogar a CPI. Voltamos amanhã com mais notícias. Uma ótima noite. Agradecidíssima.